somos um só coração. E vamos refletir sobre os números 120 ao 126 do Diário de Santa Faustina, Misericórdia Divina, na minha alma, na sua alma, na nossa alma, unidos num só coração. No número 120, Santa Faustina vai dizer que ela tratou, nos números anteriores, sobre o silêncio, o recolhimento em Deus. Mas aquilo que ela queria falar era a vida da alma com Deus e de como essa alma responde à graça de Deus. De modo especial depois de ter passado por uma purificação. Ela, vamos dizer assim, começa a ser empregada na busca de Deus, buscar a Deus, como este Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Essa alma, depois de ser purificada, e Santa Faustina passou pela noite escura dos sentidos, pela noite escura do espírito, passou por provações, pela purificação, e agora então busca responder à graça de Deus de ter chamado ela a estar perto dele, a estar somente com ele, ter esta familiaridade com Deus, com Deus. Então, a alma, de um lado, se dá conta que nada pode sem Deus. E justamente a misericórdia é esse Deus que se aproxima das nossas misérias. Sabe o quanto necessitamos da graça, E também essa alma, depois dessa purificação, ela, e vou citar aquilo que Santa Faustina escreve no número 120, cito: a alma não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros e mais consciente de todas as coisas. Ela sabe que é de linhagem real e que tudo que é grande e santo refere-se a ela. Essa alma que é chamada a ser santa, que sim faz parte de uma linhagem real, porque somos filhos do Rei. Somos filhos e filhas do Rei. Fazemos parte da família de Deus. E diz aqui algo muito interessante. Fala numa falsa paz. Numa falsa paz. Por quê? Porque a alma sabe que aqui nesse mundo, a pessoa, eu falo alma, todo esse campo espiritual, mas a pessoa sabe que ainda é peregrina nesse mundo. E que esse mundo é uma batalha. Tanto é que São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, vai falar da armadura do cristão. Nos diz assim a partir do versículo 10: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Os cristãos são chamados a uma batalha espiritual. Quando essa alma é purificada, está buscando a Deus,
e sabe que o céu não é nesse mundo, o paraíso não é nesse mundo, e sente as dificuldades, é o demônio puxando essa alma, não querendo que se salve, é uma batalha, e por isso Santa Faustina diz que não se sente segura numa falsa paz, porque a paz não significa ausência de guerras, não significa ausência de guerra. Mas como assim, Padre Diego? Vamos imaginar que o mundo sem guerra, total paz, certo? Sem nada, sem nenhum problema. E que fosse um mundo sem Deus. Sem Deus. Num regime desses assim que nega Deus, como o comunismo. Já imaginaram? É uma paz falsa, porque nos leva para o inferno, nos leva para a morte, para o fim. É como uma anestesia, estamos anestesiados. Anestesiados, não sentimos nada. Mas para que uma falsa paz? É uma falsa paz. Porque queremos ter Deus, também a paz. Mas uma paz verdadeira, uma paz com Deus, uma paz em Deus, porque senão é melhor o martírio, o sacrifício, mas não perder Deus, não perder a eternidade, porque o tempo passa. Então, cuidado, porque tem muitos que quando começam a rezar querem a vida fácil, mas nós ainda estamos nesse mundo, não chegamos ainda na pátria celeste. Não chegamos ainda na chegada da corrida e já queremos moleza, já queremos tranquilidade. Ai, padre, eu estou rezando e parece que as dificuldades estão acontecendo. Mas é claro, é sinal de uma batalha, porque o inimigo não está feliz. Como vai deixar você em paz? Vai deixar em paz aqueles que estão no pecado. Como aqueles que me dizem assim, padre, eu gostaria e eu rezo para ter uma morte dormindo, sem sentir dor nenhuma. Que bom, mas se você esteja em graça de Deus, porque se você está em pecado mortal, é melhor morrer no sacrifício, na UTI, sofrendo, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas que você ofendeu. Já imaginou a morte pegar você dormindo e em pecado mortal? Isso não é uma boa morte. Agora é claro, se você está em graça de Deus ainda morrer na serenidade, dormindo, ok. Mas me dizem, padre, eu rezo para ter uma boa morte. Mas o que significa uma boa morte? Morrer em graça de Deus, morrer em amizade com Deus. É lógico. Então, cuidado com uma falsa paz, com uma tranquilidade que não tem sentido. Estar anestesiados? Não. Por isso que Santa Faustina diz, não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. A vida do cristão não é fácil, dizia uma vez o Papa Bento. E depois ele continuou, porque Deus não chamou vocês para a comodidade. Para a comodidade. Temos que evangelizar, temos que levar as pessoas a encontrarem Deus. Devemos nós nos converter, ser luz no mundo. Esta é a batalha. E sabendo que o inimigo se utiliza de tudo, e vamos ver agora, nos próximos números, como ele é tremendo. E que às vezes a gente diz, mas como aconteceu isso? Acontece. Que possamos estar preparados e com essa consciência que fazemos parte de uma linhagem real. Com toda humildade, mas por graça de Deus fazemos parte da linhagem real. Somos filhos e filhas do Rei. Somos filhos e filhas de Deus. Que sejamos capazes de viver essa dignidade de filhos e filhas do Rei, de Deus Todo-Poderoso. No número
121 nos diz, lá no final, a alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Olha só. E por isso que ela diz também no número 121 que deve pedir a Deus um diretor espiritual para discernir realmente aquilo que é vontade de Deus, para ver se está vivendo uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Precisamos ter esse discernimento e realmente nos preparar, ainda mais nos tempos de hoje. Ainda mais nos tempos de hoje, que não existe mais tranquilidade para os cristãos. Nunca existiu, mas já tivemos alguns momentos, não é verdade? Mas é um tempo precioso para aqueles que querem ser fiéis, para aqueles que querem viver realmente como filhos e filhas de Deus. E aí sim, aqui no número 122, 123, 124, ela comenta de algo que realmente é um mistério e que se vê que realmente não tem lógica. Quando você está buscando a Deus, buscando ajudar as pessoas, e no caso, como ela diz aqui no 125, olha só, tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, que é lá, vocês podem pegar no Diário de Santa Faustina, lá no número 47, aonde Jesus diz para ela, e vou citar as palavras de Jesus que ela anotou no seu diário, cito: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Essa imagem que está aqui atrás, de Jesus misericordioso, foi Jesus que pediu que se pintasse este quadro, com esses dizeres: Jesus, eu confio em vós, para restabelecer a nossa confiança em Jesus Cristo, no meio da batalha, sabendo que nós necessitamos da misericórdia de Deus, porque no meio da batalha caímos, e vamos cair 1000 vezes, mas o importante não é cair, o importante é levantar-se outras 1000 vezes, e não permanecer caído. E a misericórdia é aquela que nos puxa para cima. Por isso, essa confiança total em Cristo no meio da batalha. Agora, se você quer viver uma falsa paz, estar anestesiado, viver como se Deus não existisse, andar conforme os dizeres do mundo, você vai de acordo com a correnteza. Você vai nadar de acordo com a correnteza. Ai, que maravilha! Tudo dando certo! Só que lá no final tem o abismo, a cachoeira. Então o cristão, ele anda contra a correnteza. E por isso não é fácil. E às vezes ele não consegue, ele também, por suas limitações e pelo pecado, ele acaba indo para trás de acordo com a correnteza e vai. E aí a misericórdia é aquela tábua da salvação que te puxa para frente, é aquele puxar de Deus, e a gente vai para trás, porque a gente está nadando contra a correnteza, e vai para trás, e vai para frente, e não desiste, é uma batalha contínua. Mas você decide se quer a vida fácil, mas que vai cair no abismo, ou se quer, né, nadar contra a correnteza, mas sabendo que se, caso a correnteza nos leve para trás, pois a misericórdia nos puxa para frente. Não estamos nadando sozinho, ainda bem. Mas aqui, no número 125, ela diz, tudo isso ainda se podia suportar, que tinha as dificuldades, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, deu uma missão, e quando nós temos uma missão na igreja,
você como catequista, você como padre, como freira, como leigo, como cristão, sendo luz, na evangelização, numa pregação, numa missão. Aí olha só o grande mistério. Começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se fosse uma histérica ou visionária. E tudo começou a se espalhar cada vez mais. E aí Santa Faustina vai comentar que inclusive a superiora, inclusive as irmãs, nós não estamos falando dos ateus, nós estamos falando também e muito mais, e aí está o mistério do maligno, o mistério que inclusive nossos irmãos e irmãs na fé da igreja começam a falar mal de nós. Quando você faz algo bom, não é que buscamos reconhecimento, não é isso, mas às vezes a gente faz algo bom e diz, bom, mas... E de repente vem com tudo e fala mal de ti, e vem os ciúmes, vem a fofoca, e você diz, mas estamos jogando no mesmo time, pessoal, no time da igreja, no time de Jesus Cristo, e começam por inveja, por ciúme, seja lá o quê, aquilo que o demônio coloca na cabeça das pessoas. Então, Santa Faustina diz que depois que teve essa missão, que Jesus pediu para ela pintar o quadro, esse quadro que está aqui atrás, que se pintasse o quadro, ela sentiu provações, uma batalha espiritual. É espiritual porque o demônio, porque não tem lógica. Você diz, mas será que não percebe que nós estamos jogando no mesmo time? Será que não percebe que eu estou fazendo uma obra de caridade? Será que não percebe que eu estou querendo evangelizar? E os próprios irmãos da igreja começam a pisotear em cima. E às vezes com bobagens, com calúnias. E você diz, aonde estou? É um grande mistério, é um grande mistério. E os santos passaram por isso. E os santos, porque quando a gente sente a dificuldade daqueles que estão fora da igreja, ok, mas o problema é quando aqueles que estão. E nós também temos que cuidar para não sermos nós a pisotear os outros. A pisotear os outros. E aí começamos. Aí teria tanto aquilo que falar. Quantos sofrimentos poderiam ser poupados. Quantas coisas. Quantas coisas. Vou contar não vou contar assim tudo, né? Mas só quantas vezes eu chorei devido a calúnias, devido a algo que não dá para compreender. O porquê que querem puxar o tapete, porquê que querem, mas estamos juntos. A alegria de um é a alegria do outro. Se nós cristãos fôssemos pedestais uns dos outros, buscar botar o outro no pedestal, mas não queremos rebaixar. Maldita inveja, maldita inveja, malditos ciúmes. Estamos fazendo tudo pela glória de Deus. Não é para que eu apareça, não é para que você apareça. É para que Cristo apareça. Triste, triste. E aqui Santa Faustina fala sobre isso. Mas aí no número 126 ela diz, contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Então imagina ela que teve as revelações de Jesus Cristo. Algumas pessoas com ciúmes, imagina que aquela freirinha, imagina que Jesus ia aparecer para ela. Ela está querendo aparecer. Ela é histérica. Imagina, ela é beata. Que triste.
Mas ela fez aquilo que Jesus fez diante de Pilatos. Jesus se calou. Porque Jesus é a verdade, no final a verdade aparece. E quando somos luzes, cuidado, porque você ilumina, vamos dizer assim, ilumina as trevas, ilumina também aonde os outros estão na comodidade, estão no pecado. E às vezes você está fazendo, o outro não faz, e aí o outro, entende? É complicado. E por isso cuidar também, para que nós não sejamos um peso. Por isso, quando me falam, padre, olha que aquele outro padre fez uma homilia, como ele mudou minha vida. Eu, glória a Deus, que bom Senhor que tem esse padre. Louvado seja Deus pela vocação daquele padre. E não competir, estamos jogando no mesmo time, mas se eu, naquele momento, fico triste e começo a me comparar, e por que eu não sou assim? Mas por que não falam bem de mim? Então estamos querendo agradar a quem? A quem? A quem queremos agradar? Santa Faustina queria agradar Jesus Cristo. E assim como João Batista, que ele apareça e que eu diminua. Mas como João Batista, quando estavam os discípulos dele, quando passou Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para Jesus. E aqueles apóstolos, um deles era João, seguiu Jesus e João Batista ficou sozinho. Que sigam Jesus, nós estamos para apontar para Jesus e não para apontar para nós mesmos, não é verdade? E aqui, Santa Faustina, no final do número 126, ela diz, ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Que Deus nos dê essa graça da tranquilidade. Não de uma falsa paz, mas de uma serenidade da nossa alma para combater o bom combate e guardar a fé.